Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, nessa semana mais curta aqui no Brasil, dia 19 de novembro de 2025. Vem o feriado, é o único feriado desse segundo semestre, mas nesta quarta a gente ainda tem muita notícia por aqui. Sempre às 5 horas da tarde trazemos as atualizações com a participação sempre da Laura Couto, da nossa redação. Laura, boa tarde. Finalmente um feriado à vista, né, Rodrigo? Boa tarde para você e também boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira e para você que está nos ouvindo por todos os cantos do Brasil e do mundo. Vamos lá, Rodrigo. Isso, um abraço para a nossa comunidade. Boa tarde para você que mora nesse país em que o mimimi bolsonarista não tem fim, né? Agora eles estão numa campanha dizendo que o Jair Bolsonaro pode morrer se for para Papuda. Quem disse isso foi aquela senadora Damares. Fizeram uma comitiva, visitaram a Papuda. Mas eles não são a favor do Bukele, daquele cara presidente de El Salvador, que implanta regime de terror nas prisões? Eles dizem, não, vamos trazer para cá o sistema do Bukele. Ué, vamos usar o sistema do Bukele para o Bolsonaro? Não, né? Eu sou contra. Mas eles são a favor do esquema do Bukele, menos para o Bolsonaro. Estão aí chorando, dizendo que o Bolsonaro vai morrer se for para Papuda. Cadê o histórico de atleta? Daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes sobre esse chororô, porque está chegando a hora. Semana que vem o Xandão toma a decisão final, provavelmente. Bom, o presidente Lula reagiu hoje publicamente, de modo enfático, à votação do projeto de lei antifacção, ocorrida na Câmara dos Deputados. Para Lula, o texto, da forma como foi aprovado, enfraquece o combate ao crime e gera insegurança jurídica. É o que está nessa manchete aqui no nosso telão. Lula diz que alterações no PL trocam o certo pelo duvidoso, enfraquecem o combate ao crime. A gente tem a mensagem do presidente Lula, publicada no X, no Twitter, uma mensagem até longa, né? Um texto longo, mas vamos destacar aqui dois trechos. O projeto aprovado pela Câmara alterou pontos centrais do projeto original que o governo apresentou. Do jeito que está, enfraquece o combate ao crime, gera insegurança, trocar o certo pelo duvidoso só favorece quem quer escapar da lei, diz o Lula. É importante que prevaleça no Senado o diálogo e a responsabilidade na análise do projeto, para que o Brasil tenha de fato instrumentos eficazes no enfrentamento às facções criminosas. É a posição do Lula depois desta vitória da direita e uma derrota do governo, sem dúvida, na Câmara dos Deputados. Vamos recapitular o que aconteceu ontem, para você que não acompanhou com todos os detalhes, né? Hugo Motto, presidente da Câmara, e Guilherme Derrite, o deputado de extrema-direita de São Paulo, ligado ao Tarcísio, resolveram pautar, né? Votar o projeto de lei antifacção a contragosto do governo, né? O texto, que estava em sua sexta versão, foi aprovado com 370 votos contra apenas 110 contrários. Então, deixou muito claro que o Centrão e a extrema-direita unidos conseguiram aí os votos, 370, só aquela base mais da esquerda, centro-esquerda, que se posicionou contra esse projeto. Vamos ver os principais problemas apontados pelo Palácio do Planalto nesta versão, a sexta versão, apresentada pelo Derrite, que foi aprovada no plenário da Câmara. Bom, vamos lá. Principais problemas apontados pelo governo Lula. Texto confuso e mal estruturado. Claro, né? Mexeram 6 vezes no texto. Cria dispositivos contraditórios e de difícil aplicação prática. Enfraquece a estratégia nacional de combate ao crime. Ignora o modelo baseado em inteligência, integração e asfixia financeira, que era a base do projeto original que saiu da equipe do Ministério da Justiça. Terceiro ponto. Risco de anulação e judicialização. Alterações processuais geram brechas que podem favorecer as defesas dos criminosos. Vamos para a próxima página, outras críticas aí apontadas pelo governo. Mudanças feitas pelo Derrite sem base técnica. Você sabe, né? O Derrite foi apresentado como relator e algumas horas depois estava com o relatório pronto. Isso veio já preparado dos gabinetes da extrema-direita, provavelmente do Tarcísio em São Paulo. As alterações foram feitas sem consultas à Polícia Federal, à Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, e a outras áreas especializadas. Houve mistura de temas e perda de foco, incluindo pontos que desviam do objetivo central de enfrentar as organizações criminosas. E, por fim,
fragiliza, né, o chamado perdimento de bens. É esse o termo técnico mesmo. Quando você tenta asfixiar uma organização criminosa, você toma o bem, né? Você viu nas operações da Polícia Federal recentemente, né, envolvendo crime organizado e Faria Lima. Então você tem que ter estratégia, tem que ter lei para isso. Do jeito que ficou no projeto do DERIT, isso não está bem colocado, segundo o governo. Não fortalece a recuperação de patrimônio e deixa brechas que dificultam bloquear e confiscar recursos das facções. E por último, eu destacaria aqui a questão de, ao fazer a apreensão de bens, tomar patrimônio das organizações criminosas, isso vai para onde? A ideia é que em situações de crimes federais, isso fica com a Polícia Federal para fazer a gestão desses fundos. O projeto do DERIT prevê um fundo que não é gerido inteiramente pela Polícia Federal. Tirou poder da Polícia Federal. Desde o começo, o objetivo era esse. A Laura Couto tem mais detalhes sobre a votação e o que esperar daqui para frente. Laura. O presidente da Câmara dos Deputados conseguiu se superar, Rodrigo. Depois de causar um desgaste com o Planalto na escolha do relator do PL antifacção, o Hugo Motta agora criticou os colegas que votaram contra o projeto de lei. O presidente da Câmara disse que eles têm que se explicar, Rodrigo, acredita? O Hugo Motta ainda disse que as críticas de deputados da base governista ao texto são narrativas. Os deputados afirmam que as alterações à proposta beneficiariam os chefes das organizações criminosas, como a gente mostrou aí da arte sobre as críticas do governo. Mas a base governista, como de costume, não foi tão fiel assim, Rodrigo. É aquela velha história. 60% dos votos favoráveis à aprovação do PL antifacção partiram de legendas com ministérios no governo Lula. Os partidos aliados entregaram 224 dos 370 votos. Os principais foram PP, PDT, União Brasil e PSD, que tiveram mais de 90% dos votos favoráveis ao texto do DERIT, Rodrigo. É isso. Tem cargos, mantém ministérios, mas na hora H votam de acordo com a linha política, e nesse caso a orientação da direita, para votar no relatório do DERIT. O texto agora segue para avaliação no Senado, né? E lá parece que a história vai ser um pouco diferente. O escolhido para relatar esse projeto de asfixiar as facções criminosas é o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. É um homem aí do meio do caminho, não é um extremista de direita como o DERIT. É um sujeito de centro-direita, foi lavajatista, mas tem compromisso com o combate ao crime e com o fortalecimento da Polícia Federal. Ele já disse que fará alterações, sim, no texto aprovado pela Câmara. Alessandro Vieira destacou que o financiamento da Polícia Federal, esse tema que eu acabei de falar, quando você apreende bens, apreende recursos financeiros, o projeto do DERIT tira, em parte, a gestão desses fundos da Polícia Federal. O Alessandro Vieira disse que é um dos principais pontos a ser modificado. Não pode tirar um centavo da Polícia Federal, disse o Alessandro Vieira numa entrevista, e está destacado. Acho que nós temos aqui até a manchete, né? Isso está na manchete do UOL, aqui que a gente separou. Está aqui, ó. PL antifacção, abre aspas para o Alessandro Vieira. Não pode tirar um centavo da PF, diz o relator, querendo demarcar posição, e vai alterar, portanto, aquele relatório, aquele projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Bom, eu comecei aqui o programa falando da situação do Jair Bolsonaro, né? O ex-presidente está querendo uma prisão gourmet para ele. Os aliados estão fazendo de tudo para ajudar o pobre capitão que dizia ter histórico de atleta. Bolsonaro agora ganhou um reforço nesta tese, nessa narrativa de que, veja bem, eu sou a favor de ir para cima, bandido não tem que ter direito, criminoso não tem que ter direito nenhum, menos o Jair. O Jair precisa tomar cuidado, coitado, né? E quem é que está agora reforçando o time do Bolsonaro nessa narrativa? Ninguém mais, ninguém menos que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Laura Couto traz mais detalhes para a gente. Rodrigo, o governador Tarcísio está trabalhando no sigilo. Nos bastidores, ele tenta convencer os ministros do STF a manter o Bolsonaro em prisão domiciliar e evitar uma possível transferência para Papuda ou para Papudinha. Isso, claro, depois do trânsito em julgado da ação da trama golpista, que deve acontecer no começo da semana que vem.
De acordo com aliados do governador de São Paulo, o Tarcísio desfez o mal-estar com a corte depois de chamar o Alexandre de Moraes de ditador e tirano no 7 de setembro e dizem que agora o Tarcísio teria poder de influência na corte. Aquela história, né, Rodrigo? Cão que late não morde, né? E agora resta saber se é realmente verdade. Será que o Xandão vai realmente ouvir uma solicitação do Tarcísio de Freitas? Eu acho que pode ouvir, Laura. O Tarcísio é dessa turma da direita, se aproximam muito da direita paulista, que é a mesma origem do Alexandre de Moraes. Vamos lembrar que o Alexandre de Moraes vem da direita de São Paulo, foi secretário de Segurança em São Paulo, né, dos governos tucanos. Não eram governos de extrema direita, mas eram governos de centro-direita. Então, o Tarcísio subiu o tom, atacou o Alexandre de Moraes no 7 de setembro, isso foi muito mal visto. Agora ele já recuou, pegou o telefone, né, traçou aí algumas pontes, né, construiu algumas pontes para reatar o caminho do diálogo com o Supremo. Eu duvido que o Alexandre de Moraes vá seguir a orientação do Tarcísio. Ele pode ouvir. Agora, seguir a orientação, não. O Alexandre de Moraes está muito claro na cabeça onde que ele precisa, que ele não pode, não deve aliviar para Jair Bolsonaro. Ele também não vai pesar demais a mão para não dar discurso para dizer que é perseguição. Vai fazer o que tem que ser feito. Cadeia, papuda ou uma sala na Polícia Federal para o Jair. Depois, se ele provar que tem uma fragilidade tão grande de saúde, aí depois ele volta para domiciliar. Mas vai começar em cana. Esse é o futuro próximo do Jair Bolsonaro. Não é só Tarcísio que está tentando criar esse clima, mexendo aí os pauzinhos nos bastidores para tentar salvar o Jair da papuda, da prisão. A senadora Damares Alves subiu à tribuna no Congresso para dizer que o Bolsonaro pode morrer se for mesmo preso na papuda. Vocês acreditam que ela teve essa cara de pau? A Damares é aquela que chegou a reunir assessores para impedir uma menina que tinha sofrido violência sexual de ter direito ao aborto, porque ela tinha sido violentada. E agora está preocupada com o Jair Bolsonaro, que foi chefe dela no governo desastroso no Brasil. A Damares foi ministra do Jair Bolsonaro. Ela disse o seguinte, abre aspas para Damares lá no plenário, na tribuna no Congresso. Bolsonaro está muito doente. Qual é o tempo para o transporte entre o complexo da Papuda e o primeiro hospital mais próximo? Segundo Damares, Bolsonaro tem um problema gravíssimo de saúde que exige resposta rápida em no máximo 20 minutos. Laura, a Damares está fazendo barulho, está fazendo esse mimimi e ela não é a única, né? Fizeram até uma comitiva especial para tratar desse assunto, né? Isso, Rodrigo. Nessa semana, uma comitiva de 4 senadores aliados do Bolsonaro realizou uma visita técnica ao complexo penitenciário da Papuda. O grupo era liderado pela senadora Damares e os outros parlamentares são o Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, o Márcio Bittar, do PL do Acre e o Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Essa comitiva disse que pretende elaborar um relatório com as observações feitas durante a visita e uma lista de dúvidas, entre elas, em quanto tempo o Bolsonaro seria atendido caso ele passasse mal numa cela da Papuda, qual a distância entre as celas e a unidade médica instalada dentro do complexo penitenciário e o tempo que o carcereiro levaria para acionar os médicos em caso de necessidade. Parece que o histórico de atleta do Bolsonaro sumiu, né, Rodrigo? E outra, não eram eles que falavam que bandido bom era bandido morto? Quando a água bate na bunda deles, eles resolvem se preocupar com as condições dos presídios. Engraçado, né, Rodrigo? Acho que seria bom. É importante se preocupar com as condições dos presídios. Muita gente se dedica a isso. Tem pastoral carcerária, tem gente de organizações que faz esse trabalho permanente. Aliás, esse pessoal que faz esse trabalho permanente era atacado o tempo todo pela extrema-direita, pelos bolsonaristas, que diziam, isso é gente que quer proteger bandido. Agora quem está tentando proteger bandido é a Damares. E ninguém está propondo que ele vai ficar numa cela sem direito a comer, sem direito a banho de sol. É uma cela até separada dos outros presos da Papuda. Eles, volto a dizer, eles não defendem o regime do Bukele, aquele presidente de El Salvador, que põe todo mundo algemado, sem roupa, amontoado nas celas, e os bolsonaristas dizem que esse é o modelo ideal para o Brasil? O que mudou agora? O Jair Bolsonaro é um condenado pela justiça, chefe de organização criminosa, tem que cumprir pena. Eu não sou a favor do regime do Bukele. Eles são? Não vale para o Jair Bolsonaro a buquelização dos presídios? Ah, tenham dó, né? É uma gente completamente sem noção e sem critério para construir o seu discurso. E não são só esses, hein? Olha só, circulou muito esta semana esse editorial do jornal O Estado de São Paulo, que já foi importante, hoje em dia não é tanto mais, o Estadão, né? Assim era chamado. Olha só o que o Estadão trouxe aqui.
Editorial, em opinião oficial do jornal. Bolsonaro merece tratamento especial, diz o editorial. Como ex-presidente... Não, volta por favor, pessoal. Ah, tá aqui. Como ex-presidente, Bolsonaro não pode ser tratado como um preso qualquer. O ideal, em razão da sua saúde, é que ele fosse condenado a cumprir pena em prisão domiciliar. Ah, ok, são humanistas agora, mas olha o que eles escreveram em 2019, quando Lula foi preso. Privilégios na prisão. É preciso habituar-se à ideia de que o ex-presidente, aí era o Lula, de que o Lula tem de cumprir sua pena como todos os outros presos. Então, o Estadão, vale isso, que você não pode ter privilégios para um ex-presidente, como vocês escreveram em 2019, ou vale agora que Bolsonaro merece tratamento especial? O Lula tinha que ser tratado como os outros. O Bolsonaro tem que ser tratado como um ser especial. Estadão, pelo amor de Deus, escolhe aí qual é o critério que vale, porque não é possível, ou é, né? Porque essa é a elite brasileira, sempre seguiu essa linha. Então, mais uma vez aqui, explicitamente, esses dois títulos circularam muito na internet essa semana, para mostrar as contradições da direita brasileira, seja a direita bolsonarista, que fala que bandido bom é bandido morto, mas agora quer o bandido Bolsonaro protegido, seja a imprensa de direita conservadora que dizia não pode haver privilégios na prisão e agora diz Bolsonaro merece um tratamento especial. Pelo amor de Deus. Bom, os militares também querem mamata, porque você sabe, nesse núcleo crucial aí em que o Jair está condenado, tem vários militares, vários generais. O comandante do Exército, Tomás Paiva, pediu ao ministro Alexandre de Moraes que os integrantes da corporação condenados na trama golpista não sejam algemados no momento da prisão. Olha a preocupação deles. Não pode algemar general. O comandante do Exército também pediu que os condenados sejam conduzidos por tropas militares, não pela polícia. Por quê? O ministro da Defesa, José Múcio, participou desta conversa entre o comandante do Exército, Alexandre de Moraes, para tentar arrancar algumas concessões para os militares que serão levados para a prisão. General Heleno, Braga Neto, entre outros. Paulo Sérgio. Laura, tem mais detalhes sobre essa conversa. Rodrigo, entre os militares já condenados pela trama golpista, como você citou, estão o ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, e o ex-ministro Augusto Heleno, que é general também e comandou o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, na gestão do Jair Bolsonaro. Para os dois, a prisão deve seguir protocolos parecidos com a detenção do general Braga Neto, ou seja, eles vão ficar alocados em uma sala de Estado Maior, provavelmente no Comando Militar do Planalto, em Brasília. Mas é bom lembrar aqui que os militares eles correm o risco de perder o direito da prisão em uma unidade militar, caso eles tenham as patentes cassadas pelo Superior Tribunal Militar, Rodrigo. É isso, existe essa possibilidade. Eu acho remota, viu, Laura, no caso dos generais aí, dificilmente o Superior Tribunal Militar, a gente viu outro dia que tipo de peça fardada que ocupa lá o Superior Tribunal Militar. Aquele sujeito da aeronáutica que diz que não concorda com o pedido de desculpas feito pela presidenta do Superior Tribunal Militar, desculpas pelos atos criminosos cometidos pela ditadura. Aí veio o cara da aeronáutica que participa do tribunal e disse, eu não acho que tem que pedir desculpa nenhuma. Então eles vão proteger a turma deles. Dificilmente esses generais golpistas, criminosos, vão perder a patente. Mas vão cumprir pena, ainda que seja numa sala de Estado Maior do Exército, como a gente acabou de trazer aqui. Bom, vamos sair dos criminosos fardados e vamos voltar para um debate político e para o debate em relação a quem vai vestir a toga. A indicação de um novo nome para o Supremo Tribunal Federal está cada vez mais perto. É uma novela e tem gente até já cansada disso. Escuta, Lula, indica logo, faz a escolha. É importante a indicação de um novo nome. Jorge Messias é o favorito de Lula, mas tem muita gente descontente com essa decisão. O Lula, essa semana, de novo, passou o recado que é o Messias e que ele vai até o fim com o Messias, mesmo correndo riscos, porque o Senado mandou recado de que o Messias não tem os votos garantidos, precisa de 41 votos. O Senado deu 45 votos para o PGR Gonê seguir como PGR, só 4 acima do mínimo. E no caso do Messias, ele não é um personagem tão conhecido e não é, um personagem mais à esquerda. Então, o Senado queria o Rodrigo Pacheco na vaga
lá do Supremo Tribunal Federal. A Laura tem mais detalhes sobre isso, Laura. Olha, Rodrigo, você sabe que eu gosto de novela, mas essa já tá ficando chata, né? A insatisfação aí vem principalmente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele é um defensor ávido do Rodrigo Pacheco, que é senador pelo PSD, para a vaga do Barroso no STF. Ou seja, dá para perceber que o presidente do Senado não ficou muito feliz com essa insistência do presidente Lula no Jorge Messias, que é o atual advogado-geral da União. E esse mal-estar ganhou ainda mais forma quando os aliados relataram que o Alcolumbre cogitou derrubar a votação do REARP, que é o projeto que permite a atualização do valor de imóveis no imposto de renda, como um sinal aí de desagrado com a decisão do presidente. E não acabou por aí, Rodrigo. O Alcolumbre disse o seguinte, depois de ser questionado por jornalistas, se ele esperaria a indicação do Messias chegar oficialmente ao Senado. Ele disse o seguinte: tem que esperar, fazer o quê? Se pudesse, eu fazia a indicação. Parece que essa novela do Messias no STF não vai acabar nunca, né, Rodrigo? Laura, eu sei que você gosta de novela, mas essa está ficando chata mesmo. Agora é uma novela do poder, de disputa de poder, e não é uma simples disputa de personalidades e tal, e não é uma novela divertida da gente assistir, porque a gente sabe, Messias teria mais compromisso com teses aí clássicas de defesa dos trabalhadores, direito dos trabalhadores. O Rodrigo Pacheco defende a democracia, até aí ele vai, é parecido com o Barroso. Mas é um sujeito que certamente vai ficar do lado dos empresários, da burguesia, na hora de defender, por exemplo, pejotização, não defender direitos trabalhistas. Então, o Messias seria melhor para quem defende a democracia e um projeto mais avançado de direitos sociais. Essa é a novela, essa é a disputa central. É isso que está em disputa. É isso que está fazendo o Centrão tentar barrar o Messias e colocar o Pacheco no Supremo Tribunal Federal. Falando em interesses da burguesia e da elite brasileira, tem Faria Limer ligado ao PCC. Parece até notícia repetida, mas o personagem é novo dessa vez, né? Nós estamos falando dele, o dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro. Segundo o Ministério Público de São Paulo, e isso está aqui na nossa manchete, no ICL Notícias, no nosso site, segundo o Ministério Público de São Paulo, o dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, preso ontem, numa operação da Polícia Federal por fraude, ele teria envolvido o Clube Atlético Mineiro num esquema de lavagem de dinheiro oriundo de facção criminosa. Olha, presta atenção nisso que a Laura vai trazer os detalhes para a gente. Laura. Rodrigo, essa história é um rolo. É o seguinte, eu vou explicar. Em 2023 e 2024, o Daniel Vorcaro investiu mais de 300 milhões de reais no Clube Atlético Mineiro, o Galo, para adquirir 26,9% da Galo Holding SA, que é uma empresa que controla 75% aí das ações da SAF, que é a Sociedade Anônima de Futebol do clube. Esses recursos foram aportados por meio de um fundo de investimentos, que por sua vez recebeu o dinheiro de vários outros fundos no qual fundos investem em outros fundos. Ou seja, Rodrigo, um saco sem fundo, né? Tudo especulativo e nada de dinheiro real. Só que tem mais um probleminha aí nessa história. Esse capital de fundo que investe no Galo tem origem nos fundos administrados pela Reage Investimentos, que é um dos principais alvos da Operação Carbono Oculto. E é aí que eu queria chegar nessa história, Rodrigo. E para o Ministério Público, essa estrutura foi usada pelo Vorcaro para ocultar o patrimônio e lavar recursos do PCC. Resumindo, Rodrigo, aí, na Faria Lima todo mundo lava a mão de todo mundo, né? É uma lavagem de dinheiro para todo lado, tem que ser investigada também essa operação. Então, dinheiro que veio desse fundo Reage, que foi, o fundo Reage, estava naquela outra operação, Carbono Oculto. E agora o que se descobre é que o Vorcaro teria usado o dinheiro que veio desse fundo para estabelecer uma rede de fundos de investimento que, por sua vez, chegaram e colocaram o dinheiro na SAF, que controla hoje o futebol do glorioso Clube Atlético Mineiro, do meu querido Chico Pinheiro, que é um torcedor do Galo e que não tem nada com isso, nem a torcida do Atlético Mineiro. Pessoal, falando em ligações com o PCC, olha só, ainda nem começou a disputa oficialmente de 2026 e já tem político do Centrão arregando para o Lula, falando assim, calma aí, Lula, quem sabe a gente conversa um pouco melhor. Apesar de votar contra você no Congresso, vamos ver. Eu estou falando do Ciro Nogueira, presidente do PP, o Partido Progressistas. Olha que curioso, no perfil do Ciro Nogueira no X, ele publicou a seguinte afirmação que me parece um pedido de ajuda, um pedido de trégua, um sinal de não vamos brigar tanto assim, não coloquem a Polícia Federal contra mim, a gente pode conversar. Olha o que diz o Ciro Nogueira. Com a entrada do registro no TSE nos próximos dias,
consolidado a federação, ele está falando da federação PP União Brasil, que é a maior unidade aí da direita no Brasil, né? Mas ele diz, consolidado a federação dos partidos, diante da falta de bom senso e de estratégia no centro e na direita, irei defender junto ao presidente Rueda, que é o presidente do União Brasil, que o nosso foco principal sejam as eleições estaduais e as nossas bancadas. O que ele está dizendo? Vamos largar a mão da eleição nacional. Está faltando estratégia no centro e na direita. Ao mesmo tempo, ele manda um recado para a família Bolsonaro e diz, olha, vocês vão insistir em ter um nome da família, o jogo do Centrão vai ficar desarrumado. Nós vamos liberar a nossa turma, vamos tentar fazer a eleição de governadores e nos preocupar com a eleição de bancada. Me parece um sinal tanto para a família Bolsonaro quanto uma bandeira branca por lado do Lula dizendo a gente é contra você, mas não vamos brigar totalmente, a gente não vai colocar o pé no acelerador. Olha, é um indicativo de que as coisas não vão muito bem do lado de lá. Mais 2 meses e o Ciro Nogueira está fazendo L. Está por aí a situação dele. Estou exagerando aqui, mas é uma indicação nesse sentido. Pessoal, vamos para o noticiário internacional. Bizarrice atrás de bizarrice em Washington. Futebol e política se encontraram na Casa Branca. Cristiano Ronaldo, craque da seleção portuguesa, foi um dos convidados do jantar promovido por Trump na Casa Branca. Mas ele não era o único. Tinha um personagem, gente estranha em festa esquisita, ou gente esquisita em festa estranha. Laura Couto. Rodrigo, o evento foi uma homenagem ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman. O Elon Musk, o ex-amigo do Trump, também estava presente, mas foi colocado ali numa cadeira mais afastada do presidente, como herança dessa briga que rolou entre os dois há alguns meses, né, Rodrigo? Acabou o namoro. Mas antes do jantar, o Trump também fez uma coletiva com o Salman, onde ele defendeu o príncipe herdeiro de acusações da própria CIA. Isso porque, segundo relatórios da Agência de Inteligência dos Estados Unidos, o Salman foi mandante do assassinato do jornalista saudita de oposição Jamal Khashoggi, que escrevia para o jornal norte-americano Washington Post. Rodrigo, vamos ver o vídeo. Is it appropriate, Mr. President, for your family to be doing business in Saudi Arabia while you're president? Is that a conflict of interest? And Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office. Why should Americans trust you? And the same to you, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the But the worst. question is One of the legitimate, worst sir. in the business. He's done a phenomenal job. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happen. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. Impressão minha ou o Trump, você que só escutou e não conseguiu entender bem inglês, uma repórter faz uma pergunta muito dura e fala assim, escuta, o senhor é acusado de matar um jornalista. E o príncipe fica dá um sorriso amarelo. E o Trump diz assim, peraí, você é da ABC News, né, jornalista? Você é da Fake News. E diz assim, esse jornalista aí que morreu, muita gente não gostava dele. E aí coisas acontecem. Como assim? Ele está achando... Se muita gente não gostava, tudo bem matar o jornalista? A acusação é de que ele tenha sido morto dentro de uma embaixada. E o corpo esquartejado. Essa acusação. E o Trump fez a defesa do príncipe herdeiro lá durante esta reunião na Casa Branca. Eu vou seguir aqui com as nossas notícias ainda no noticiário internacional. Antes da gente ir para a Argentina, temos mais uma aqui do Milei, né? Atualizações sobre a guerra contra a Venezuela. Apuração do New York Times, cuidado com essa apuração, mas a apuração do New York Times diz o seguinte, Nicolás Maduro teria mandado um recado para o governo do Trump de que ele pode renunciar em até 2 anos em troca dos Estados Unidos não invadirem a Venezuela. Eu queria só fazer essa ressalva, a matéria saiu, está no New York Times, todas as agências estão repercutindo, mas isso faz parte da guerra de informação, para tentar já enfraquecer o Maduro e deixar em dúvida a turma que o apoia. Poxa, se ele está negociando renunciar, eu vou defender o governo, que está sob ameaça do porta-aviões ali na costa da Venezuela? Então, segue, contudo, a pressão dos Estados Unidos contra a Venezuela e a gente vai seguir acompanhando de perto esse assunto gravíssimo aqui para a América do Sul.
Laura, vem aí o feriado, hein, Laura? Depois de tanto tempo não tinha um feriado. Bom feriado para você, Laura. Obrigado. Rodrigo. Finalmente, bom feriado para você e todo mundo que está nos assistindo. Até segunda. Até segunda no ICL Urgente, mas vem aí o N2. Antes disso, antes do N2, aqui o nosso recado para você é a pós-graduação do ICL, Teoria Crítica da Sociedade. Eu deixo mais uma vez aqui o convite. Você já ouviu falar dessa pós-graduação? Vai ser lançada no dia 27 de novembro, uma quinta-feira, às 8 da noite. Você se inscreve em iclurgente.com.br. Esse link que está aqui embaixo, ó. Você digita iclurgente.com.br ou usa o QR Code, vai direto, né? E aí vai abrir um campo para você botar o seu e-mail. A turma do ICL te lembra, olha, quinta-feira, 27 de novembro, a aula inaugural desta pós-graduação que vai trazer alguns dos maiores professores aí internacionais, gente aqui do Brasil, Gessé Souza, Márcia Tiburi, o nosso Lindené Pareto, convidados de fora do Brasil, também o Vladimir Safatli, enfim, um timaço para pós-graduação do ICL. Faça sua inscrição em iclurgente.com.br. Gente, segunda-feira voltamos com o ICL Urgente, vem aí o N2. Na sexta-feira estaremos em regime de plantão aqui também com as principais notícias do Brasil e do mundo. Valeu! A emancipação exige mais do que redistribuir renda. É preciso reconstruir o mundo. Essa ideia de Nancy Fraser resume bem o que propõe a teoria crítica da sociedade. E é o que o novo curso do ICL quer fazer. Formar gente que não aceita pouco. Gente que quer atuar para mudar a sociedade de forma profunda e real. Dia 27 de novembro, quinta-feira, às 8 da noite. Começa essa pós-graduação feita para quem quer pensar e agir. O ICL completou 5 anos levando informação de qualidade, reflexão e conhecimento que transformam vidas. E essa história não é feita sozinha. Ela é construída junto com nossos parceiros de todo o Brasil. Cultural FM 2 de ICL. Com você, onde você estiver. Passando para agradecer a grande parceria que temos com o Instituto Conhecimento Liberta. Obrigado pela parceria que realmente liberta. A nossa parceria aqui em retransmitir o conteúdo do N1 foi um golaço, um gol de letra, que venham muitos anos para nós. Um forte abraço a todos. Salve, camaradas do ICL! Vamos crescendo juntos aí nessa grande parceria e esperamos que venham mais muitos e muitos anos pela frente. Conhecimento liberta. E é por isso que nós temos essa parceria, para expandir esse conhecimento. E nós estamos juntos nesse processo e nessa... São vozes unidas em uma rede que cresce a cada dia, levando informação livre e independente para milhões de brasileiros. E você, que tem um canal no YouTube ou uma emissora de TV, pode se juntar a nós. Retransmita o sinal do ICL e leve transformação para a sua audiência. ICL, 5 anos de informação que liberta. E juntos, vamos muito mais longe.